sabia dessa história? Que ideia disso. O Ibirapuera é cheio de surpresa, mano. Parques são locais turísticos de confraternização, exercícios físicos ou simplesmente para buscar paz e contato com a natureza. No entanto, ao mesmo tempo que temos essa tranquilidade e calmaria, as árvores, o vento e a natureza contam histórias macabras e sobrenaturais. Rituais, oferendas, afogamentos e assassinatos. Quando o sol se põe, diversas coisas acontecem dentro de parques. Esse é o segundo vídeo desse canal e dessa temporada de histórias macabras que aconteceram pela cidade. Nesse vídeo, nós fomos para o Ibirapuera. A ideia era contar histórias de parques, algumas que ocorreram no próprio Ibirapuera e outras fora de lá, mas que mesmo assim ambientariam muito bem com o ambiente chuvoso e de quase noite que o parque se encontrava. Nossa ideia era pegar uma bicicleta na Avenida Paulista rumo ao Parque do Ibirapuera. A chuva caía, mas os chuviscos eram poucos e nos fez pensar que não teria problema com a bicicleta. Afinal, era apenas alguns minutos até o parque. E aí, vai pegar a bike mesmo? A gente vai daqui da Paulista até aqui, que é o Ibirapuera. Tranquilo? Vai chover mais? Não. A chuva começou a aumentar, mas como já estávamos no meio do caminho, seguimos até lá. Pegando toda a ciclofaixa da Avenida Paulista e descendo todo o bairro dos Jardins. Claro que a gente pegou chuva quando estava indo e agora que a gente chegou no parque, parou de chover, né? Tá bem melhor. Um pouco antes de chegarmos no parque em si, o Rafa trouxe a primeira história ou mito relacionado ao parque. Esse é o monumento conhecido como um dos monumentos em homenagem dos Bandeirantes, aqui no Ibirapuera. E inclusive esse lugar aqui, ele tem histórias também meio sobrenaturais, onde pessoas que vêm aqui de noite, de madrugada, dizem que conseguem ouvir o grito das pessoas. É bizarro. Glória aos heróis que traçaram nosso destino na geografia do mundo livre. Sem eles, o Brasil não seria grande como é. O Monumento às Bandeiras é uma homenagem aos bandeirantes, que exploraram os sertões entre os séculos 17 e 18. Existem muitas polêmicas envolvendo o monumento, sendo que muitos acreditam que os bandeirantes não eram esses heróis que tanto são exaltados pelos paulistanos. A mesma história, uma história, duas versões completamente diferentes. Não é à toa que esse monumento grita no meio da noite. Embaixo daqui? Do obelisco, daquele obelisco. Ah, é uma cripta também? Olha isso naquela mesa. O obelisco presta uma homenagem aos 113 soldados mortos durante a Revolução Paulista contra o governo de Getúlio Vargas. Mais uma triste história paulistana eternalizada por meio desse monumento. Mais próximo do local existem diversos poemas e frases do escritor Guilherme de Almeida, como na fachada que apresenta os seguintes dizeres: viverão pouco para morrer bem, morrerão jovens para viver para sempre. Ah, aquela é uma obra de arte, né? Sabia? Teve um dia que teve um apagão e por algum motivo elas murcharam. Sério? Sim. Eu confesso que nas diversas idas ao parque eu nunca tinha visto tão quieto e sombrio. A chuva espantou as diversas pessoas que passam por lá diariamente e o substituiu pelo frio, pela garoa e névoa que pairava pelo lago próximo ao portão que entrávamos. Lago esse que também esconde diversas histórias. Entre elas, a que o Rafa me contava enquanto caminhávamos. Seguinte, Lu, a história conta que mais ou menos assim, não, mais ou menos não, era o ano de 1999 e esse parque aqui teve um caso onde rolou, primeiro foi o desaparecimento de duas empregadas domésticas, tá? Não vamos citar nomes aqui para não, pelo amor de Deus, né? Não faz sentido, não é nosso objetivo. Mas a história, as notícias da época contam que dessas duas moças, uma delas foi encontrada, o corpo boiando dentro do lago. E isso, o pior de tudo, é que esse assassinato teria acontecido aqui no parque num sábado à tarde. Tipo, e ninguém teria visto nada, ninguém soube do que aconteceu. E simplesmente só encontraram ela no dia seguinte, o corpo boiando. A polícia começou uma investigação e aí descobriram quem era e tudo mais. E o mais bizarro
foi que naquele mesmo período, cerca de uns 18 dias atrás, 10 dias atrás, ela tinha pedido demissão no trabalho dela. E aí começaram possíveis investigações, assim, pensando que talvez a ex-patroa, enfim, teria matado ela e desovado o corpo aqui no parque, né? Mas aí não parou por aí. Eles continuaram investigando o desaparecimento da prima dela, que também estava desaparecida há muito tempo. E, inicialmente, eles não encontraram ela por muito tempo. O final dessa história é talvez menos impressionante e muito mais triste. As duas primas discutiam aquele dia, o que culminou em tapas e empurrões em um deck do lago. Elas caíram dele, e enquanto uma conseguiu sair, a outra não teve tanta sorte. São diversos casos do Ibirapuera e essa história não é exatamente aqui. O Ibirapuera foi apenas o começo para a história de um famoso serial killer do Brasil e principalmente de São Paulo. Foi o início da história de um dos assassinos, assim, dos mais famosos de São Paulo. Serial killer mesmo. Serial killer, conhecido como Maníaco do Parque. E supostamente tudo teria começado aqui nesse parque, onde ele fez a sua primeira vítima. Mas não que ele matou ela aqui. Ele encontrou e conheceu ela aqui no parque. E aí então ele levou ela para um outro parque, era o Parque estadual, né? onde ele cometeu o primeiro homicídio. E aí em seguida vem uma série de homicídios que o Brasil inteiro conheceu isso, mais ou menos nos anos de 97, 98, início de 2000. De acordo com a história, a investigação na época e reportagens, o Maníaco do Parque ele era um motoboy e ele atraía as mulheres por aqui sempre com um jeito assim, todo de coitadinho mesmo. E aí depois de conseguir o primeiro contato com a vítima e meio que seduzi-la, dá pra dizer assim, era que ele conseguia colocar em prática esse... Cara, eu diria uma doença isso aí, cara. Desejo maníaco compulsivo. É bizarro, principalmente, pensar que ele só fez vítimas mulheres. Foram em torno de 11 vítimas mulheres. E o pior de tudo é que ele demorou pra ser pego. Isso na época eu lembro que isso foi muito. O pior não foi nem isso, né? Foi depois de ser preso. Ele é o assassino, o serial killer que mais recebeu cartas apaixonadas de mulheres do Brasil. Exatamente. Francisco de Assis Pereira ainda está preso, condenado a 280 anos de prisão pelo assassinato de 7 mulheres e estupro e roubo de outras 9. Mas pela lei brasileira, ninguém pode ficar mais de 30 anos na cadeia. O motoboy está detido desde 4 de agosto de 1998 e tem tudo para sair da prisão em 2028. A maior preocupação é saber se o maníaco do parque não vai voltar a atacar assim que for solto. E as luzes acenderam. Então a gente já sabe que tá ficando muito tarde. Nós continuamos andando pelo parque até encontrarmos algo que me levou a antigas memórias de infância. É impressionante como um trauma de anos atrás pode te causar arrepios, até hoje. É uma roda gigante, mas realmente parece muito um circo mesmo. Não parece um circo? Parece Sim. um circo itinerante. E se fosse um circo, a gente também teria histórias pra contar. Eles estão falando de circo porque eles querem muito ir num circo, gravar histórias de circo assombrados e macabros e tudo mais, porque eu tenho muito medo de palhaço. E eles estão loucos pra me ver dentro de um circo. Esse narrador precisa colocar uma pausa nas histórias de parque para contar algo particular, íntimo. Quando eu era pequeno, meus tios me levaram a um circo, daqueles pequenos e itinerantes que visitam cidades. Ao entrar, um palhaço se curvou sobre mim como uma sombra crescendo, deu uma gargalhada, me entregou um pirulito, piscou e foi embora. Um pequeno ato desse foi o suficiente para o pequeno Luiz levar aquela imagem para toda a sua vida. Olha aquele negócio mexendo sozinho. Eu preciso dizer que é no mínimo estranho que aquele balanço esteja mexendo sozinho. Hoje em dia, a mais simples das maquiagens circenses me dão calafrios. Enquanto caminhávamos para a saída, eu pensei em mais uma história. Na verdade, um conto oriental sobre banheiros públicos dignos de um mangá de terror.
Moça, Ai, que susto. você já ouviu falar da história do Akamanto? Akamanto é um mito, eu perguntei pra você porque é um mito no Japão. Você nunca ouviu falar de quando, dos anos que você morava lá? Então, Akamanto, na verdade é um homem e ele aparece em banheiros femininos. Ele, em teoria, vai quando você tá sem papel higiênico, ele bate na sua porta e ele pergunta se você quer um papel higiênico. Só que ele oferece 2 papéis higiênicos. Ele oferece um papel higiênico azul e um papel higiênico vermelho. Você aceitaria esse papel higiênico? Acho que eu pegaria o azul. Se você pegasse o azul, ele abriria a porta e te mataria sufocada até você ficar da cor azul do papel higiênico. E vermelho. Você seria esfaqueada até você ficar da cor do vermelho do papel higiênico. Eu acho que a próxima vez que eu for num banheiro eu vou levar o meu próprio papel higiênico. Esse é o segundo vídeo desse canal, um canal que nasceu da nossa paixão por pesquisar e procurar sobre o sombrio. Existem inúmeros locais que merecem ser explorados e diversas histórias que se misturam a contos, moldando esses locais e gerando aquela áurea de horror que tanto gostamos de explorar. Não importa se for um parque, uma rua, um bairro ou uma cidade inteira. O que buscamos nesse canal são mistérios e muitas lendas urbanas.